Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Henri Santi, você pode me chamar de Henri Santi. Eu sou um jovem de 20 anos que atualmente está morando na capital paulista, porém sou nascido e criado em Porto Alegre. Eu estou morando aqui há quase 2 anos e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Porém, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu quero dar um retrato da minha vida para explicar por que eu criei esse canal. Então, eu criei esse canal porque eu tenho duas partes da minha vida que eu queria compartilhar com o mundo. Uma é a parte empresarial, na qual eu, graças a Deus, por uma bênção divina, fui criado numa família de empresários. Tanto meu pai quanto meu irmão são empresários. E há 8 anos eu trabalho na empresa da família, desde os meus 13 anos, até que hoje em dia eu já chego num cargo importante, com equipe, com responsabilidade, contratando e demitindo gente, lidando com gente mais velha todos os dias e tendo que tomar decisões importantes. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho 20 anos e eu estou na faculdade. Então, eu consigo entender bastante desse mundo jovial, o que o jovem está passando hoje em dia. Eu queria dar conselhos da minha visão de mundo sobre o mercado de trabalho, o que as pessoas deveriam fazer e conseguir, no mínimo, nessa juventude atual, despertar algum desejo da pessoa querer empreender e ser livre financeiramente ou alguma coisa assim. Também já viajei 13 países, já namorei 4 vezes e com 2 eu morei junto. Então, com 20 anos eu tô tentando fazer o mais rápido da minha vida virar e mais história para eu contar para eu conseguir, sei lá, ter uma credibilidade ou as pessoas gostarem de escutarem as minhas histórias igual eu tô fazendo isso aqui agora. Então, se você escutou alguma dessas coisas e você nunca passou por elas que eu acabei de descrever, você tem algo que você possa aprender nesse canal, porque são situações que você nunca se botou e eu tô contando como são e como vocês devem agir. Então, você pode aprender algo comigo, igual eu posso aprender com você comentando aqui embaixo, também deixando uma pergunta, deixa uma pergunta que talvez em alguns vídeos eu possa responder, fazer um quadro ou alguma coisa, porém eu estou só começando, então tudo se cure com o tempo. Lembre sempre estoicismo. E hoje eu queria falar sobre o quão importante foi na minha vida me mudar para São Paulo. Eu vou dar o panorama de tudo que aconteceu até eu conseguir me mudar para cá, como é que foi meus primeiros meses aqui em São Paulo e como é que foi eu começar a gostar de São Paulo, porque no começo eu odiava, até eu começar a me fazer parte e dizer que, caralho, eu sou paulista, tá ligado? Eu já tô aqui no meio, eu já tô integrado na cultura paulista, que ainda é um povo meio que sem cultura, porque aqui é onde tudo se mistura. É uma megalópole, é uma metrópole, é o maior ponto da América Latina. 30% do PIB brasileiro está no estado de São Paulo. A gente é a maior capital da América Latina inteira e a gente, movimenta dinheiro pra caralho. Mercado de aqui é uma selva, cara. Aqui é uma selva. E assim, todo mundo que se muda pra selva de primeira não gosta. Mas até tu construir e tu se acostumar com esse ambiente selvagem, tu começa a se apaixonar por ele e querer estar nele. São iguais reis. Reis, cara, amam guerras. Reis sempre estão em guerras. Já perceberam? Então eu queria, como eu disse, primeiro dar o panorama de como eu me mudei para São Paulo. Cara, como eu falei, eu me mudei para cá há um pouco menos de 2 anos e fui nascido e criado em Porto Alegre. Porto Alegre me ensinou a andar. Então, cara, Porto Alegre foi onde fiz meu colégio, eu conheci o pessoal, onde eu instalei toda a minha vida inteira. E minha vida estava muito bem instalada. Eu saí de casa com 17 anos, eu tive que ser emancipado. Meu pai estava no processo de transição de trazer a empresa da família para São Paulo, então ele passava muito tempo aqui. E eu tive uma briga feia com a minha mãe e tive que sair de casa. Então meu pai falou, ó, vou te botar nesse apartamento, vou te emancipar e agora vamos lá, se vira. E não me vira, eu trabalhava na empresa, já trabalhava na empresa, me sustentava com meu salário ali, mas obviamente sempre com um backup igual hoje em dia eu tenho. E, cara, eu tava já bem estabilizado, eu já tava com uma casa que eu mesmo mobiliei, eu já tava ganhando o suficiente para me sustentar. É minha cidade de Natal, então todos os meus amigos, a minha família e tudo do meu ciclo social estava lá. Inclusive eu namorava há 3 anos uma menina.
Então, dos meus 16 aos 19, eu namorei uma menina que foi bem sério, e a gente chegou a morar junto, a gente chegou a ter gatos juntos, a gente tava construindo um bagulho que logo se descolou. E eu vou explicar o porquê. Eu já tinha carro, eu já tinha meu apartamento, eu estava namorando, eu tava tudo redondinho na minha vida. E aí, eu com 18 anos, eu e meu amigo, a gente teve uma ideia brilhante. Por que a gente não vai pra Europa virar mendigo? Como assim? Cara, eu tenho esse negócio de eu preciso virar. Como eu fui criado numa família que todo mundo fez por si mesmo, eu sempre, desde criança, eu não tenho outra quesito na minha cabeça sem se criar um negócio. Só que eu sou um cara muito curioso pelo mundo e eu gosto muito de viajar. E por isso que eu viajo tanto sozinho, porque às vezes eu não tenho ninguém para ir comigo, ou eu viajando sozinho eu consigo viver da experiência 100% com pessoas locais, com pessoas em hostel de outros lugares do mundo, e me ponho fora da zona de conforto. Então, eu estava totalmente na zona de conforto. Repetindo, eu já estava com a minha casa, com o meu carro, namorando e na minha cidade natal. Tive a ideia com meu amigo, vamos para a Europa, a gente vai tentar criar um canal no YouTube e a gente vai viver em barraca. Sim, viver em barraca. Eu vou me aprofundar mais nessa história em outro vídeo e explicar o passo a passo. Mas basicamente, esse termo de vida de mendigo, que a gente também era influencer, a gente foi com dinheiro e a regra era não usar o dinheiro que a gente usou, a gente só levou de emergência e se virar lá, dormindo na rua, pedindo dinheiro na rua, depois a gente começou a comprar água e revender água. E, cara, dormi em barraca. Pensa que eu estava, tipo, num dos melhores prédios de Porto Alegre, morando bem, e do nada eu tava dormindo em barraca na rua. Teve dia que eu acordei que tinha cobra do lado da barraca, teve dia que quase caiu uma árvore em cima da barraca. Então, e a gente tava, tipo, mano, eu e meu amigo, a gente dividia um prato de frango por dia. Então, tipo, cara, a gente tava se alimentando pouco, a gente não tava conseguindo ter tempo de editar, porque, tipo, eu só editava, por exemplo, em Burger King e McDonald's. Então, eu tinha que, no Burger King e McDonald's que tinha Wi-Fi e tomada, eu tinha que, cara, não comer nada, ficar ali de intruso, assim, ó, clima ruim, sabe? Algo que os funcionários não queriam que eu estivesse ali, porque eu realmente não tava consumindo nada, não tava trazendo nada ao ambiente. E junto disso a gente estava arriscando nossa vida, de cobra do lado de barraca, árvore quase caindo em cima de barraca. Teve um dia que a gente, mano, achou que ia ser sequestrado num hostel. Então, cara, tava um ambiente muito tenso e, obviamente, quando o cara tá assim nessa linha que nas pirâmides de Maslow tá lá embaixo, lá das necessidades fisiológicas, de tipo, se eu preciso mijar ou cagar, eu tenho que ir no banheiro do McDonald's, tá ligado? Mijar na rua. A gente perdeu totalmente nossa produtividade, a gente não estava conseguindo postar o suficiente, o canal parou de entrar vídeo e a gente viu que a vida não é moleza. Até hoje eu me agradeço por ter feito essa experiência, porque quando eu tivesse 80 anos eu ia olhar pra mim de 18 e pensar, por que esse cara não fez um mochilão e depois virou como eu virei? Hoje em dia eu já tô na vivência e na pele de um cara que fez um mochilão, vê que não é tão fácil e isso é coisa pra quem nasceu pra isso e não é pra mim. Até porque eu tava, tentando fazer um bagulho virar sem as coisas básicas de comida, banheiro, lugar pra dormir. Não ia dar. Eu tava arriscando minha vida e eu pensei, tem jeito mais inteligente de eu fazer isso. Aqui, ó. Comprei uma ring light, microfone caro, tô com um canal no YouTube e tô fazendo agora, tá entendendo? Tem jeito mais inteligente, talvez que eu consiga semear até mais coisas importantes pra sociedade. Graças a Deus, cara, eu passei essa vergonha, né? Porque todo mundo soube do meu canal e todo mundo viu eu indo e todo mundo viu eu voltando. Pelo menos, eu consegui reverter em fazer os meus 2 caminhos de Santiago Compostela. E eu sempre vou mostrar isso quando possível, a minha credencial, com cada selo de cada ambiente. Eu consegui virar o jogo. Só que, quando eu tava terminando, durante meu caminho de Santiago, eu terminei esse namoro de 2, 3 anos que eu morava junto e tinha gato.
E, cara, eu já tava, tipo, eu já tinha avisado a menina na época que eu ia voltar pro Brasil e a gente ia casar junto. E não aconteceu. Eu, no caminho de Santiago, eu terminei meu relacionamento. E aí, quando eu terminei meu caminho de Santiago, vivi uma a experiência mais importante da minha vida, eu acho que até o momento, eu voltei pro Brasil. Só que a empresa da minha família já estava em São Paulo, meu irmão na época trabalhava na empresa da família, já estava em São Paulo, e eu falei, cara, não tem mais nada que me prenda no sul. Tem uma casa, o carro eu levo, a casa, até hoje eu tenho ela, e uma hora eu vou para Porto Alegre, vou fazer vídeo de lá. Terminei meu namoro, eu vou, porra, ajudar a minha família a construir essa coisa que vai ficar, que é para todo mundo, que a empresa, ela, cara, é o que sustenta todo mundo, é que dá qualidade de vida para todo mundo. Então eu acho que minha obrigação moral, algo que sempre me sustentou, eu trabalhar para ela continuar viva. E aí, cara, eu peguei meu avião em Madrid e eu parei direto em São Paulo. E não voltei para Porto Alegre. Mas agora, dando contexto, eu era um jovem de 19 anos, que tinha acabado de mudar de cidade, então eu perdi todos os meus amigos. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 3 anos que eu ficava e dormia com a pessoa todos os dias, então eu estava acostumado a sempre ter alguém do meu lado. E quando vê, cara, eu tô no meio da selva, só trabalhando. Eu não tava nem com faculdade, então eu não conseguia fazer amigos da minha idade. Então eu tava só trabalhando. E, cara, muita coisa na vida começa engraçado, termina chorando. Cara, no bagulho, quando eu entrei em São Paulo, eu tipo, não, agora essa é minha vida, cheguei aqui, comecei a trabalhar, comecei a me focar na empresa, até conseguir virar. Eu criei todo o setor de marketing de uma forma séria lá na empresa, que tenha processo, tenha procedimento, tenha mais que 2, 3 pessoas, que comece a ter que apresentar resultado, bater meta. Tudo isso fui eu que constituí, foi durante essa época. Só que, relembrando, eu estava sem amigos, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu estava na cidade mais agitada da América Latina. Tem 12 milhões de pessoas que moram aqui. Então, cara, no começo foi horrível, porque eu me sentia eu trabalhava o dia inteiro e era a época que eu estava estruturando todo o meu setor de marketing, então, tipo, eu trabalhava bastante e eu chegava em casa, eu estava sozinho todos os dias, sem nada para fazer. Até porque meu pai estava morando em Porto Alegre na época e meu irmão tem mulher, assim, não é tipo, né, eu trabalhava o dia inteiro com meu irmão. Então, tipo, mas quando acabava esse expediente, eu voltava para casa, eu ficava sozinho. E eu comecei a ficar triste, tipo, cara, todos os dias pegando trânsito, todos os dias, nossa, só trampando. E, tipo, eu não tenho relação pessoal com funcionários, assim, de, tipo, eu contar minha vida, essas coisas. Então era muito difícil eu fazer amizade, assim, nesse ambiente. Então eu me senti extremamente sozinho e durante 6 meses isso foi horrível. Foi assim, ó. Hoje em dia eu entendo a importância desse momento que eu passei, pelo que eu aprendi com ele, mas, cara, foi difícil na época. Tive que ir indo. Eu bebia bem mais na época, por exemplo. Tava, tipo, bebendo direto, quase todo dia, ou vinho, ou uma cerveja sozinho em casa, tá ligado? E até me encontrava a minha felicidade ali, às vezes. Depois de 6 meses morando aqui, eu entrei pra faculdade. Na faculdade comecei a fazer amigos. Também percebi que o prédio que eu tinha me mudado, quando eu cheguei em São Paulo, eu já mudei para outro, que tinha pessoas mais jovens. Então, cara, eu cheguei num momento que tava tudo sendo muito novo, cara. Eu analisei todo o campo aqui, eu comecei a adaptar a minha vida até eu me acostumando. Então, eu comecei a morar num ambiente que tinha pessoas mais novas. Eu entrei na faculdade, eu consegui fazer amigos da minha idade. E essa rotina de São Paulo, eu comecei a fazer meus amigos aqui, meus vínculos aqui, todo mundo começou a andar, eu comecei a me motivar, e aí, mano, virou. E, cara, isso é por isso que eu faço esse vídeo, cara. Eu acho que qualquer pessoa de especialidade nova ainda, a pessoa tem que se mudar para São Paulo para sair da sua zona de conforto. E se você nasceu numa cidade que não é São Paulo, cara, eu vou dar um exemplo. Porto Alegre me ensinou a andar. São Paulo me ensinou a correr.
tá entendendo? O cara, quando ele sobrevive em São Paulo, ele sobrevive em qualquer lugar do Brasil, tá entendendo? O único nível acima de São Paulo é só fora do país, e nem na América Latina. Então aqui, cara, tu consegue ver realidades de mundo que tu nunca pensou, assim, na sua cidade natal que você veria. Aqui, cara, tu anda numa rua, tu consegue ver um mendigo, um empresário e uma modelo. Então, cara, tu consegue ver todas as partes da sociedade, analisar elas e tirar suas conclusões. Assim, e tu tirando essas conclusões, tu cria uma teoria e tu leva essa teoria a sério e tu começa a entender um pouco o mundo à sua volta. Pois é isso que eu faço, e por isso que eu também criei esse canal, cara. Toda coisa que eu vejo, eu tento aprofundar, entender, criar uma teoria e falar como se fosse verdade. Porque toda teoria... Não, todo gênio cria uma teoria e o que diz se é verdade ou não é porque a maioria das pessoas acreditam nela. Porém, é uma teoria, tá entendendo? Então, vamos lá, cara. É uma cidade de 12 mil habitantes, tem 30% do PIB do Brasil, é a maior metrópole da América Latina, e aqui é selva que tu consegue ver todas as realidades. E, cara, tem dado, assim, ó, um jovem que se muda para São Paulo em um quesito de 1 ano começa a ganhar 40% a mais de dinheiro. Porque aqui também as coisas são mais caras, mas o cara começa a ganhar mais dinheiro porque aqui as coisas se movimentam muito mais. E tu tem uma visão de mundo globalizado muito maior, porque aqui, por exemplo, cara, em Porto Alegre, a concorrência até de funcionários, às vezes é um ativo da tua empresa. Tu tem um cara muito pica. Daí tu tem esse cara muito pica, mas tem mais 4, 5 empresas tipo, mandando propostas de trabalho pro cara ir trabalhar. E tu tem que arranjar jeitos de manter o cara na tua empresa, por exemplo. O funcionário vira um ativo aqui. Porque é selva. O Matuê diz na música Conexões de Máfia, é matar ou morrer. Então aqui ou tu mata ou tu morre. Tá entendendo? De novo, vê diversas realidades e é o maior ponto da América Latina antes de você ir embora do país. E eu te afirmo que tu vai aprender muita coisa se mudando pra cá, porque é até um networking. Às vezes tu vai num café, tu conhece um cara muito pica. Às vezes tu vai num restaurante e tu conhece um cara muito pica. Às vezes tu está no teu prédio e tu conhece um cara muito pica. E cada um desses caras tem cada história que te contam, que faz, que, cara, fica aqui batendo na cabeça, tipo, cara, isso é uma realidade que lá em Porto Alegre eu nunca viria, cara. Nunca viria na minha vida. E é aquilo que eu falei, tu fica lá pensando, analisando, aprofundando cada pensamento seu e criando sua teoria para difamar como verdade e as pessoas te escutarem. Então, eu afirmo, eu tenho um amigo que depois que me mudei para São Paulo e comecei a gostar, porque eu entrei na batida da cidade, quando eu voltava para Porto Alegre, eu falava para todo mundo, cara, tu tá aqui ganhando menos, onde numa cidade que não se movimenta, numa cidade que não tem trânsito, uma cidade que não tem gente na rua, cara, vem pra cá, vem pra cá. Ah, mas, porra, eu tô fazendo meu dinheiro aqui em Porto Alegre. Cara, fazer dinheiro em São Paulo é a mesma coisa. Se você mora sozinho em Porto Alegre, você consegue morar sozinho em São Paulo. E se você tem um emprego em Porto Alegre, você consegue ter um emprego em São Paulo. Só que a diferença é que você vai muito mais longe, conhecer muita mais gente, ter muita mais experiência e consegue analisar situações de vida muito mais fácil com a que as pessoas te contam. E tem cada coisa que tu escuta nessa cidade que às vezes tu fica... Caralho, o mundo é cruel. Eu já vi muita coisa aqui em São Paulo e ainda vejo, tá entendendo? E é trágico, mas muito revelador. E o que eu percebi, de que eu comecei aqui em São Paulo? Voltando lá atrás, era um momento que eu estava muito triste quando eu me mudei pra cá. E quando eu parei de ficar triste e ver como um problema, eu comecei a olhar um jeito de solucionar todos eles, me botando em ambientes e lugares propensos para isso, a minha vida começou a andar. E eu percebi que homem não chora.
Homem não chora, homem é forte. Então, se tu tem um problema, você agradeça por ter esse problema, pois é uma oportunidade de aprendizado sua. E hoje em dia eu amo cada problema na minha vida e cada vez que eu fico triste, eu amo. Porque hoje em dia a gente só tem controle da nossa mente nesse mundo. Você não tem controle nem sobre o seu minguinho, nem na sua mão. Porque se ela emputerfar e ela cair, você não pode fazer nada. O que você pode fazer? Só como reagir com isso. Isso é um problema muito grande no século de hoje em dia, que as pessoas não têm controle da sua própria mentalidade, sendo que é a única coisa que vocês têm controle. Então, assim, tenha controle da sua mente, tenha sua autoconsciência, porque se você não tem controle disso, você não tem controle de absolutamente nada na sua vida. Então, desde que isso aconteceu, toda vez que eu fico triste, eu fico umas 3, 4 horas triste e depois eu começo. Tá bom, agora eu tô no chão. Agora que eu tô no chão, eu tenho que me levantar. E daí eu já ponho uma música, porque estímulo sonoro pra mim funciona. Já ponho uma música pica. E agora tá na hora de ir pra academia, agora tá na hora de eu sentar e trabalhar, tá na hora de eu me focar e prestar atenção numa coisa e fazer virar, tá entendendo? Então toda tristeza ou problema você transforme em soluções para você se desenvolver. E sempre olhar o lado positivo, tá bom? E lembre-se, como uma pessoa estoica e na minha filosofia eu te afirmo, se você tá triste, tem problema e você deixa de fazer o que é seu dever, você tá se botando acima do poder de Deus. A gente tem o dever divino de fazer o bem 100% do tempo para que a sociedade se desenvolva. Igual a abelha produz o mel, igual a árvore cresce sozinha, a gente tem que desenvolver nossa sociedade. Se você não está fazendo isso e está parado em casa porque está triste ou porque está com problema, você acha que o seu problema é mais importante do que o seu dever divino, que é dar continuação à vida e ao bem do humano na Terra. E você não é mais importante que isso. Então, cada vez que você tiver um problema ou que fique triste, transforme isso em força para você conseguir ser uma pessoa boa, produtiva e útil aos olhares de Deus. E Deus olhe para você e sabe, esse cara tá fazendo o melhor dele. 22 minutos de vídeo, hoje também me passei um pouco, eu sempre conto muita história. Muito obrigado pela atenção, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, ou gostou de algo ou gostou do meu jeito de pensar, por favor se inscreva no canal, curta e faça parte dessa família que eu estou tentando criar. E escute meus conselhos se você não viveu algo assim. Então, muito obrigado pela atenção. Um beijo a todos aí e é isso.